Olá, estou aqui para dar continuidade ao vídeo anterior em que eu falei sobre o batismo nas águas, baseado no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, e aconteceu que o apóstolo Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, vemos isso no capítulo 19 de Atos, e achou ali alguns discípulos, e disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então Paulo voltou a perguntar: então em que é que vocês fostes batizados? E eles responderam: no batismo de João Batista. Então Paulo disse: certamente João Batista batizou com o batismo do arrependimento, ainda dentro da velha aliança, conforme mencionei no vídeo anterior, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, no Messias, no Cristo Jesus, ou seja, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Este, conforme também já mencionei no vídeo anterior, é o batismo cristão em nome do Senhor Jesus, que dá entrada, portanto, na nova aliança, diferente, portanto, do batismo da velha aliança. E diz que então eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aconteceu-lhes o mesmo que tinha acontecido em Atos 2, no dia de Pentecostes, o mesmo que aconteceu com Cornélio, e por aí fora. E estes eram ao todo uns 11 varões. Portanto, como disse no vídeo anterior, meditei, falei acerca do batismo nas águas, da sua necessidade para aquele que tem fé em Cristo Jesus, na sua obra redentora e consumada. Hoje quero responder à segunda questão, que é: no tempo de Atos dos Apóstolos, no tempo em que os apóstolos ainda estavam vivos, a seguir ao batismo, ou ligado ao batismo, ou por imposição de mãos, a manifestação do batismo do Espírito Santo era evidente. O Espírito Santo se manifestava de forma evidente. Diz aqui a Bíblia que eles começaram todos a falar línguas e a profetizar. A pergunta a que eu quero tentar responder hoje é a seguinte: isto foi assim em Atos dos Apóstolos. A pergunta é: e hoje? Como é? Pois bem, fique atento. Em primeiro lugar, há que fazer aqui uma diferença. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Não é um livro de doutrina. Ele apenas apresenta factos e apresenta a revelação de Deus, que é progressiva e que, portanto, houve um momento de transição da velha aliança para a nova aliança. Não compreender isto é mal interpretar as Escrituras e fomentar divisões entre os crentes, coisa que não é desejável de forma nenhuma. Então, Lucas, por exemplo, é o autor de Atos e também quem escreveu o Evangelho de Lucas. Ele descreve como é que Deus fundou a igreja. Ele diz que eu quero colocar tudo de forma cronológica. E nós vemos uma coisa interessante, é que no início se falou muito dos 12 apóstolos, e Pedro principalmente, e a partir do meio de Atos dos Apóstolos começa-se a falar mais de Paulo e das igrejas gentílicas. Portanto, houve um período de transição e nós precisamos de perceber isto. Por exemplo, vemos em Atos 2 que o Espírito Santo foi derramado antes do batismo. Eles estavam no cenáculo a orar, cerca de umas 120 pessoas, diz que de repente veio sobre eles o Espírito Santo e falavam e louvavam todos a Deus em línguas estranhas para eles,
mas que os estrangeiros que lá estavam por ocasião da festa do Pentecostes entendiam claramente. Depois vemos que em Atos 8 o Espírito Santo veio depois, pela imposição das mãos. Mas, por exemplo, em Atos 10, em casa de Cornélio, o Espírito Santo vem antes do batismo da água. Por isso Pedro diz, mas se este gentio recebeu a promessa do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo como nós fomos ao princípio, que me impede então a mim de agora que ele seja batizado nas águas? E assim aconteceu com ele e com toda a sua família. E agora em Atos 19, o Espírito Santo vem após um ensino correto e após o batismo nas águas. Ora, nós não vemos aqui uma norma, nós vemos aqui várias nuances. Então, o livro de Atos não se apresenta como um modelo fixo, mas conta-nos uma história, uma evolução, uma progressão da revelação. Mas não se contradiz, não é um ritual padrão, e sim, não se trata aqui de um ritual padrão, mas trata-se de um período de transição da história redentiva, que nós precisamos perceber isto bem. Portanto, em Atos 19, o problema não era a falta de experiência espiritual, mas era a falta da verdadeira compreensão do Evangelho completo em Cristo Jesus. Porque ele completa o Evangelho. Sem ele, o Evangelho está mutilado. Em Atos 19:4, Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Portanto, ele batizou o batismo de arrependimento, dizendo que haveriam de crer naquele que viria depois dele. Portanto, eles não conheciam, estes homens não conheciam a revelação completa, ou seja, que Cristo foi à cruz, morreu em nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e subiu aos céus em glória. Eles não conheciam o Pentecostes, portanto, logo, não estavam ainda dentro da nova aliança em Cristo Jesus. Por isso, quando eles creram corretamente, são batizados em nome de Jesus e recebem o Espírito Santo. Agora, isso não é um padrão pós-batismo. É apenas da forma como estes homens entraram no novo relacionamento com Deus, conhecido pela nova aliança em Cristo Jesus. Agora vem a chave para nós entendermos melhor o livro de Atos dos Apóstolos. E aqui quero chamar a tua atenção para este pormenor importante, que devem ser as epístolas que interpretam Atos, e não o contrário. Os Atos a interpretar as epístolas ou Atos a sobreporem-se às epístolas. Não. As epístolas vieram depois, servem como autoridade normativa, autoridade doutrinária. É nas epístolas que nós podemos encontrar a doutrina sã para a Igreja. Então, vejamos o que é que as cartas dizem. Romanos 8:9 diz-nos que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, não existe uma categoria de crente verdadeiro sem Espírito. Ou outra categoria de um cristão incompleto. É crente, mas falta-lhe o Espírito, ou falta-lhe qualquer outra coisa. Não, isso não existe. No Novo Testamento, Paulo é claro ao dizer aquele que crê foi selado, tem o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, capítulo 13, nós lemos, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Portanto, o batismo no Espírito não é uma experiência posterior, mas acontece simultaneamente no momento em que nós cremos em Cristo e somos selados pelo Espírito Santo, ou seja, somos unidos a Cristo, começamos a fazer parte do corpo de Cristo, por isso a Igreja se chama corpo de Cristo, cujo cabeça é Cristo e não é homem nenhum. Todos os cristãos são apenas membros do corpo, porque a única cabeça, a única autoridade é Cristo.
Então, todo o cristão, quando crê, é selado com o Espírito Santo da promessa. Portanto, Paulo ensina-nos que é assim que acontece. Não menciona uma segunda experiência, mas ele diz que no momento em que nós cremos, vemos lá isso em Efésios, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E o selo não é opcional, mas faz parte da salvação. Se és salvo, tu tens o Espírito Santo de Deus a morar em ti. Mas a resposta, ou melhor, a pergunta mantém-se. Então, por que é que nós não vemos isso hoje já acontecer? Quando as pessoas são batizadas ou quando creem em Cristo, não há manifestações visíveis desse selo do Espírito Santo. É porque, como já disse, Atos é um período único na história. Os apóstolos ainda estavam vivos e os apóstolos estavam a lançar o fundamento da igreja. Nós agora não somos o fundamento, nós somos o edifício já que está a ser construído sobre esse fundamento. E como todos nós sabemos, quando se constrói uma casa, o fundamento tem um tipo de material. Mas depois as paredes que se levantam têm outro tipo de material, outro tipo de construção. Mas não são independentes uma da outra. Estão unidas e complementam-se, mas é assim que funciona. E se nós lermos Hebreus, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz que Deus confirmou o testemunho por sinais, prodígios e diversos milagres e dons do Espírito Santo. Ou seja, a palavra dos apóstolos foi confirmada. A palavra que nós temos hoje, ela está confirmada por sinais, por maravilhas, por milagres. Ela não precisa de uma segunda confirmação. Nós sabemos que ela é verdadeira e foi confirmada, foi inspirada por Deus, mas como se não chegasse, ele ainda a confirmou com sinais e maravilhas. Então, eles serviam para confirmar, esses sinais serviam para confirmar não só a mensagem do Evangelho, mas também os mensageiros do Evangelho, que eram os apóstolos. Uma vez o fundamento, os alicerces lançados, Efésios 2:20 diz que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Portanto, a sã doutrina deve estar baseada sobre os apóstolos e profetas. Agora, o fundamento já não mais se repete. Ele é fixo, foi colocado no início e é ele que agora sustenta o edifício que está a ser construído até que o Senhor Jesus venha segunda vez. Então, por que é que não acontece essas mesmas manifestações hoje que aconteceram no tempo de Atos dos Apóstolos? Se observarmos, o apóstolo Paulo nunca manda o crente buscar o Espírito Santo após a conversão. Nem nos manda orar para receber o Espírito Santo. São verdades nuas e cruas que muitos não querem ver, mas simples. O apóstolo Paulo, em nenhuma das suas epístolas, nos manda buscar o Espírito Santo após a conversão, nem nos manda orar para receber o Espírito Santo. Mas antes, em Efésios 5:18, o que é que ele diz? Enchei-vos do Espírito e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Enchei-vos da unção do Espírito, porque o Espírito vós já o tendes. Ou seja, não é receber, porque isso já ocorreu no momento em que nós cremos. Mas trata-se de viver sob o domínio do Espírito Santo. Isso é que é ser cheio do Espírito Santo. É viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus e uma vida de bom testemunho diante dos homens. O que então podemos concluir é que, porventura, há cristãos hoje que também, como estes, estão mal instruídos. E por isso, se este vídeo servir para levar um pouco de luz, um pouco de boa instrução, eu fico feliz, cumpri a minha missão. Deixe-me apontar 2 erros que acontecem hoje no pentecostalismo experiencial. Ou seja, ele transforma Atos 19 numa norma.
E depois estipula cristãos de segunda classe, os que são batizados no Espírito Santo e os que não são. Mas isso contradiz Romanos 8, que diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que, de facto, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O segundo erro, no protestantismo mais intelectualizado, reduz o Espírito Santo a uma doutrina abstrata. Vive sem uma evidência, mas também sem vidas transformadas. Ora, isso também contradiz Gálatas 5, versículos 16 e seguintes, que diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se quer vencer os desejos da carne, encha-se do espírito. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, diz o apóstolo Paulo, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas, contra estes 9 gomos da laranja, como se costuma ilustrar o fruto do Espírito, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Portanto, o problema não é a falta de batismo no Espírito. Porque Romanos 12 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer ser cheio do Espírito? Então, renovemos a nossa mente pela palavra. Andai no Espírito, conforme li há pouco, e não cumprireis a concupiscência da carne. A nossa luta é contra os desejos carnais, contra a malícia, contra a maldade, e por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo. Agora, quer saber o que é que acontece? É que muitos têm o Espírito Santo, mas resistem ao Espírito Santo. E por isso, em Paulo, escrevendo aos Efésios, nos alerta: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Outros que têm o Espírito, mas apagam, anulam a sua ação, dificultam a sua ação. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 19, nos diz: não extingais o Espírito. Então, há outros que têm o Espírito, mas que não se querem submeter à palavra para lhe obedecer. Por isso, e estamos a chegar ao fim, para concluir, 4 conclusões. A primeira é que todo cristão verdadeiro já foi batizado no Espírito. Foi selado. Segunda verdade. Atos descreve a transição histórica. Não é um modelo universal, não é um padrão. Terceiro. A ausência de sinais hoje não indica um cristianismo inferior. Quarto. O verdadeiro teste bíblico não é as línguas. Não. O verdadeiro teste bíblico para uma pessoa que está cheia do Espírito Santo é se na sua vida existe o fruto do Espírito, conforme li há pouco em Gálatas 5, 22. O verdadeiro teste, se a pessoa é cheia do Espírito Santo, é se tem uma confissão correta acerca de Cristo. Nisto conhecereis, ou conhecemos, o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E em terceiro lugar, aquele que é verdadeiramente cheio do Espírito Santo é aquele que persevera na verdade. Colossenses 1:23 diz: na verdade, se na verdade permanecerdes fundados e firmes, enraizados e firmes na fé, e não vos volverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado, diz o apóstolo Paulo, a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro.
Então, não precisamos repetir Pentecostes. O que nós precisamos é de viver à altura do Pentecostes. E ao terminar, que tu possas ter entendido esta mensagem, que possas arrepender-te dos teus pecados, converter-te ao Senhor Jesus como teu único Senhor e suficiente Salvador, e depois tomares a decisão de descer às águas para assim fazeres parte da comunidade local que te vai apoiar, que te vai ajudar a conhecer mais detalhadamente o plano de Deus para a tua vida. E não te vás embora sem antes fazeres a oração do pecador arrependido, que vou deixar aqui nos comentários. Que Deus te abençoe.